Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Mar, do Instituto BR, e vamos gravar mais um episódio do BRCast hoje. Eu tô, assim, super feliz, numa expectativa enorme, porque eu tô com uma convidada mega especial, que é a Lígia Pereira. A Lígia é psicopedagoga e coach educacional. E a gente pensou em falar, que foi até o título bem instigante que nós colocamos para essa, tá passando a live agora no Instagram, que é sobre os rebeldes sem causa. Nossos filhos rebeldes sem causa, será mesmo que é sem causa, né? Então a gente vai conversar sobre isso, contextualizar tudo aqui hoje. E quero te cumprimentar, oi Lígia, tudo bem? Oi, Prazer obrigada, Adriana, pelo enorme te convite. receber, viu? O prazer é meu estar aqui. Então vamos lá. A gente já estava batendo um papinho aqui pelo Insta. Vamos retomar e contextualizar, então, para esse episódio. Ok. Bom, me diga, então, da onde que surgiu esse título? Por que Rebelde Sem Causa? Como que foi pensado, assim, para a gente desenvolver esse papo hoje? Esse título vem da demanda dos educadores. Geralmente pais, professores, os adultos, né, que são tão equilibrados e tão conscientes, eles imaginam como o meu filho, como o meu aluno pode ser assim, e tão rebelde, transgressor, tão desobediente. E quando a gente vai olhar mais de perto, pode ser que as nossas demandas é que não sejam coerentes ou que não sejam as mais adequadas para o momento. E a gente seja muito exigente. E aí, às vezes, a gente pode definir o quê? Tem um ruído enorme de comunicação nesse meio do caminho. O que você mais percebe, assim, em consultório de causa para essa suposta rebeldia, né? Que os pais e professores muitas vezes enxergam aquele filho ou aluno? A gente conversou sobre isso, então eu trabalho muito com educação consciente e o que eu mais percebo é a falta de consciência mesmo. Às vezes nem a gente se conhece bem e gera muitas expectativas, os pais principalmente. Nós conversamos sobre isso também, sobre a obstetrícia, que nós temos esse contato de Djalma e eu, e presenciamos a expectativa dos pais, os sonhos, e que são muito elevados às vezes. Alguns pais chegam a me contar que sonham justamente com a universidade, como vai casar, em que país vai morar, e é um sonho... Nossa, é uma expectativa muito grande, Uma expectativa né? muito grande, às vezes irreal e injusta. E se o adolescente diz não, aliás, eu prefiro que o adolescente ou a criança seja rebelde do que muito quietinha, muito boazinha, né? passiva, um cordeirinho. Porque eu até digo isso aos pais, se ele diz não para você, é ótimo, porque é sinal de que ele vai dizer não também quando for necessário aos amigos, não vai ceder à pressão social. É uma preocupação muito grande, né, em relação a drogas, tudo, namoros e abusos. Então, é um alívio pra gente. A gente tem que valorizar essa coragem de dizer não, de querer assumir a própria identidade. Então, se é esse caso, né, de ter uma expectativa muito alta e tem uma frustração do pai ou do professor, ele é que tem que lidar com isso. E, na verdade, eu nunca vi no consultório um jovem que fosse realmente rebelde, sem causa, ou realmente transgressor. Tem, os pais reclamam de mentira, ou que não fazem, né, que os adolescentes ou crianças não fazem os deveres de casa, que não gostam disso ou daquilo, que o pai torce para o Galo e o filho cismou de torcer para o Cruzeiro, que gosta, né, às vezes o pai é muito fanático por uma questão política e o filho, né, vai testar justamente isso, porque essa é a nossa tendência, a gente quer saber se a gente vai ser amado pelos pais, pela família, mesmo se a gente for diferente. E desde cedo acontece isso. A criança pega a mochilinha, eu vou embora dessa casa. Eu já fiz isso. Eu também. Quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos de idade, assim, eu coloquei na mochilinha e falei, vou embora. Embora de casa, coloquei uma muda de roupa, coloquei um troféu do hipismo, que ocupava o maior espaço da mochila. Isso me basta. Peguei
uma banana e uma maçã, eu acho, que eu falei, pronto, essa é a minha alimentação. Saí, dei 2 voltas no quarteirão e voltei pra casa. Ótimo! E que bom, quem deixou? Quem deixou você dar 2 voltas no quarteirão? Não viram. Ah, olha só. Não, foi fugido. A sua história é muito parecida com a de uma escritora que eu gosto muito, ela chama Susan David, ela é australiana, e ela conta também que teve um conflito em casa, não se sentiu amada, e ela fez justamente isso, aos 5 anos. Nossa. Ela saiu e deu as voltas no quarteirão, e a mãe viu. E ela ficou muito preocupada, falou, gente, ninguém veio atrás de mim. Então ela saiu porque ela não era amada, e ela se sentiu menos amada ainda porque ninguém foi atrás. E ela só resolveu esse conflito mais tarde, quando conversou com a mãe, e ela disse, não, eu estava te olhando. Eu percebi que você não queria atravessar a rua. Se você tivesse intenção de atravessar a rua, eu iria atrás. Então, ela viveu com esse conflito durante um tempo. Então, é uma rebeldia? Talvez não, né? Nesse caso, é uma necessidade de resolver a criança. A gente já conversou também sobre isso, sobre o mecanismo de estresse, né? Que é uma reação, um recurso adaptativo. E quando acontece algo que a gente não consegue elaborar, principalmente a criança, o tipo de elaboração dela é motor, né? É motora e ela precisa de se movimentar, precisa de caminhar. É bom que os pais saibam disso porque... né? E se tem um episódio desse em que a criança está muito descontrolada, talvez seja o caso de caminhar um pouquinho com ela, né? Até que ela consiga falar. E esse é um dos melhores recursos também. Né? O Lacan dizia que a angústia é o afeto desligado da palavra. Então, quando a gente vai à terapia, quando a gente conversa com os pais também, elabora, a gente tem chance de ligar a palavra ao afeto, né? E quando eles se conectam, aí a gente tem a chance de escoar essa angústia de uma maneira positiva, saudável. E compreensiva, né? Assim, compreensível e compreensiva. Exatamente porque você compreende. Justo. Né? Aí passa de fase, ganha mais consciência, que é esse o objetivo. E nesse caso, o pai também, né? Os pais, os educadores, eles ganham mais consciência sobre o filho, sobre a necessidade, né? Que ele apresentava. Então, eles têm acesso à raiz da questão. Isso que a gente precisa fazer. Ter consciência sobre a raiz da questão. Que aí a gente chega à causa da suposta rebeldia. Justo. Agora, como você falou também, a cultura exige outra coisa, né? Se a gente vai ouvir outros educadores, hoje até que não. Tem muita abertura para que a educação seja positiva, que a gente use recursos mais humanizados, mais carinho, mais atenção, mais paciência com os jovens. Mas ainda existem aqueles pais ou educadores que cedem a essa imposição da cultura de impor respeito. E tem algumas pessoas que me perguntam, falando, mas então, como eu faço? Como eu disciplino? É uma palavra ambígua, né? Porque a disciplina é boa. É positiva, desde que não... Mas disciplinar, a gente sabe que ele está, se referindo ao castigo, a talvez bater. E não, a gente... Nem o castigo é um recurso válido. Então, qualquer forma de exclusão, de insulto, negligência, né, de humilhação, isso é altamente prejudicial para o desenvolvimento, que é justamente o que a gente precisa para que o jovem seja mais equilibrado e converse, né, de igual para a gente. Então, se a gente tem estudos mostrando que os recursos coercitivos, na verdade, eles não funcionam. Então, parece que você gritou com a criança, que você impôs respeito, porque o jovem acata aquela ordem no momento, mas ele não consegue transferir a inteligência, não consegue transferir o aprendizado para uma outra situação. Então, quando a gente vai acompanhar, né, os pesquisadores, quando eles acompanham o jovem, eles percebem que, por exemplo, se força a criança a ser boazinha, ou convidar um colega, ou ser gentil, ser empática com uma pessoa que é mais frágil, num outro momento, ela vai ignorar essa fragilidade do outro ser humano. Agora, o que entende, o que compreende, o que ganha consciência sobre a necessidade, sobre o poder que é compartilhar a sua própria força, olhar para o outro também com consideração, ele vai transferir essa inteligência e vai se olhar também com
mais confiança, mais cordialidade, né? Mais carinho, que é o que a gente precisa. Aí avança mais um ponto na consciência. E eu costumo dizer assim que se é o caso de haver, né, essa efervescência de energia, se a criança fica descontrolada, se grita, bate porta, e a primeira coisa que vem à cabeça da gente, né? Vou controlar, vou colocar limites. O que minha mãe pensaria disso? Né? Se a criança dá chilique no shopping, se deita no chão, meu Deus, o que as pessoas vão pensar, né? Mas, nesse caso, impor, né? Limite a vida tem, tudo tem limite, a criança sabe que precisa, né, desse espaço de segurança. Mas impor o limite é como se fosse colocar uma tampa numa leiteira que já está com o leite transbordando. Então, o que vai acontecer? Adianta colocar uma tampa, né? Se o leite já está fervendo e transbordando. Vai explodir, né? Continua transbordando e a gente ainda tem que limpar a sujeira, que é gastar esse dinheiro com terapia, com, né, às vezes, o psicopedagogo, o coach. E é muito bom fazer esse tipo de tratamento, mas eu digo também para eles, não por necessidade. É ótimo ter um tutor, um mentor, um coach. Mas por justamente o que eu te contei. A criança chega feliz, ela fala, Lídia, agora a aula vai começar. Já quer o prazer por atividades. aquele aprendizado, né? E isso realmente traz aprendizado, e isso realmente te coloca num nível de consciência proporcional à capacidade cognitiva, né, de todo mundo, e idades, enfim. Num nível um pouco mais elevado. E aí, essa busca fica cada vez mais prazerosa também, né? Fica muito mais divertido. As crianças e os adolescentes são muito rápidos. Às vezes, em uma conversa, eles já conseguem elaborar, fazem perguntas, assim, extraordinárias, que eu fico, assim, impressionada de ver o nível mesmo de consciência, de curiosidade, de transparência sobre os próprios sentimentos. Teve um aluno que me disse outro dia, falou, Lígia, eu queria que a vida fosse mais arriscada. A amiga dele estava do lado e falou assim, gente, mas já tem o coronavírus, já tem tanta coisa, tanto risco. Falou, não, eu queria que tivesse mais lutas, mais perigos. Falei, aventuras. Ele aventuras. Tá muito pacato, né? Justamente. E como a gente não vai validar uma necessidade, um desejo que é do ser humano? Pois é. E isso, assim, eu percebo muito às vezes, acho que você já abordou um pouco isso, mas dos pais e também de professores que tentam impor esse respeito através de atitudes que são que amedrontam, né? Então, Péssimo. Respeito pelo medo não é respeito, é medo. É medo, né? paralisa. Eu li um estudo uma vez falando que por que parece que hoje tem muito mais pessoas com diagnóstico de TDAH do que antes. E um dos argumentos, eu achei muito interessante isso, era exatamente pela criação de antigamente, porque era uma criação muito mais incisiva, muito mais baseada nesses castigos, né? Era uma forma de educar muito mais rígida. Então, pelo medo, as crianças, por exemplo, evitavam de ficar naquela correria em casa, evitavam de ficar com muita falação, porque iam apanhar, iam ficar de castigo. Então, assim, né? Isso é respeito? Não é respeito. E aí, lá na frente, acaba gerando alguma consequência. Porque não... Sem dúvida, sem dúvida. Outra coisa é que, no passado, né, na minha geração, a gente tinha muito mais espaço para brincar, correr, se expressar, conversar com outras pessoas. E hoje em dia, com a família é muito mais nuclear, menos filhos, essa responsabilidade fica toda nas mãos dos pais. Questão de segurança pública. Porque no meu tempo, eu ia para a rua, eu brincava, acabava minhas tarefas lá de colégio, ia brincar de rouba-bandeira na rua, de queimada, de pique-esconde. E ficava, às vezes, 8 horas da noite, que minha mãe chegava, gente, bora tomar banho e jantar. Nem tudo então, os pais viam. Você gastar, Então, a conversa não era só a respeito de horários, métodos. E é muito comum
Eu percebo que tem até um amigo cliente também que percebeu que ela dava muitos comandos para a filha quando a filha falou: mãe, vai lá, depressa. Começou a Aí ela falou: inverteu gente, mas a gente tá no final de semana, não tem nada pra fazer. Mas é porque ela ficava o tempo inteiro: anda, faz isso depressa, 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 depressa. Aprendeu Dando desse muitos jeito. comandos, porque a nossa agenda é corrida, né? O mundo não para que a gente eduque os filhos, para que a gente né, eduque os alunos que são diferentes. Eu falo muito sobre neurodiversidade e ainda sobre o déficit de atenção. Tem uma confusão, às vezes. Não no meu profissional tanto, mas, às vezes, parece um déficit de atenção quando a pessoa tem muito estresse. É o que você falou. Se a ameaça é muito grande, a tendência é que a gente fique congelado, que a gente se finja de morto. E as reações básicas do estresse, as 3 reações básicas, quando tem uma ameaça qualquer, a amígdala dispara o sinal de alarme e prepara o corpo inteiro para que a gente fuga ou pro ataque, lide né? com aquilo, que basicamente é lutar ou fugir, mas se a ameaça é muito grande, a gente precisa se esquivar. E é esse o caso. Quando a amígdala dispara, a gente só precisa sobreviver, a gente só precisa sair daquele lugar, só precisa ficar longe da ameaça. E então, nesse momento, tem um curto-circuito na parte mais inteligente do cérebro. Ela fica um pouco desativada para que você use essa inteligência corporal. Então, gera uma energia, um acúmulo de energia. E se essa energia não for liberada, se a gente luta ou foge, se a gente faz a prova, domina a matéria, que é o mesmo, é a mesma reação de adaptação, se a gente quer se empenhar, se faz o esporte, se caminha, conversa com alguém, se assume os riscos, tem coragem, a gente usa aquela energia. Agora, imagina se a gente precisa ficar parado, calado e obediente. Tem um nível de frustração gigantesco. E a nossa atenção fica muito menor. A capacidade de memorização. Então, justamente o que você quer que aconteça, que é a aprendizagem do aprendente, do aluno, do seu filho, isso fica mais difícil de acontecer, porque você mesmo disparou o nível de estresse. O nosso estresse estressa as crianças, estressa os jovens. Você já deve ter visto uma cena na rua, que a mãe fala assim: me dá a mão logo, me dá a mão aqui, a gente vai atravessar a rua. A criança se distrai, ela observa o mundo, é uma outra perspectiva, está mais baixa, vai ver os letreiros, as pessoas, não tem as preocupações que a gente tem. Então, se a gente não considera isso, que ela está em um outro momento, e a gente está estressado porque precisa atravessar a rua ou chegar rápido ao lugar, é muito fácil gritar. E nesse momento, a criança se esquiva. Em vez dela te dar a mão, em vez dela colaborar, ela vai fazer justamente o oposto. E qual é a interpretação do adulto? Não quer contribuir, não aceita educação, impossível, olha só o que você faz. E a gente é tão incoerente, às vezes, que a gente vai pedir para a criança, para o jovem, que ele vai refletir. Para o cantinho da reflexão. Mas, na verdade, ele não sabe nem sobre o que, refletir muitas vezes, porque é aquela coisa... Se assustou? Ele tá no mundo dele, na perspectiva dele, e ele tem que fazer essa migração para a perspectiva da mãe, e aí trazendo, como você já disse, a questão da maturidade, É muito... Porque os pais acabam esperando que os filhos tenham maturidade mesmo que eles não têm. De se colocar no lugar, de conduzir aquele vídeo seu. Gente, quem não segue, sigam lá. Clínica Bambirra e Lígia Coaching, no Instagram. Tem um vídeo da Lígia que eu achei muito legal. Estava comentando com ela mais cedo sobre o papel do mediador, e o mito... Sim. Conta um pouquinho, porque é muito legal isso. Conto sim. Eu deixei de ouvir aqui no headphone. Lúcio. Será que tem problema? Não sei. Pergunta pro Lúcio. A Lígia não tá ouvindo. Será que tem problema ou não? Você está me ouvindo?
Pode? Ah, então tá jóia. Então, sobre a história de Ícaro, né, mitológica, uma lenda grega. Então, por uma série de circunstâncias, ele e o pai ficaram presos num local, numa ilha. E o pai teve a brilhante ideia, né, de idealizar uma fuga. E passavam muitos pássaros pela ilha, deixavam suas penas, ele recolheu as penas, fez 2 pares de asas e apresentou essas asas ao filho, pegou cera de abelha e grudou as asas tanto nas costas dele quanto nas costas do filho. E a orientação que ele deu foi, né, avisou que eles iriam fugir da ilha. E nesse caso, para que ele não voasse muito alto, porque o sol poderia derreter a cera de abelha, e nesse caso ele iria cair do céu. E é essa história que a gente sabe, e foi justamente o que Ícaro fez. Ele transgrediu, ele não obedeceu, e a história nos mostra como a desobediência é arriscada. Então, se a gente não ouve os pais, como a gente fica em risco, como a gente pode morrer e tal. Então, ouvindo o Seth Godin, que é um educador que eu gosto muito, ele disse que há muitos anos, né, cerca de 300 anos atrás, uma parte da história foi retirada, porque o poder, né, as pessoas que eram poderosas não queriam que as pessoas voassem alto. Então, a história tinha outra parte. A recomendação do pai também era para que ele não voasse baixo, porque a água, né, o mar poderia molhar as penas, e nesse caso as penas pesariam e ele poderia perecer, ele também iria se afogar. E, na verdade, esse é o risco maior, da gente estar sempre voando baixo. E acontece isso, na verdade, às vezes a gente induz os estudantes a pensarem baixo, porque é seguro, é mais seguro estar na média, mas é um risco muito grande. E tem aquele ditado, né, que o barco, o navio preso no porto, ele está seguro, mas ele não foi feito para ficar no porto. Então, tem ondas, tem os riscos do voo, da navegação, mas é nesse caminho, nessas aventuras, que a gente aprende muito. E aí a segunda parte da questão, né, que eu não vejo essa análise, mas o que eu observei durante a história é que o pai, a história diz, olha para trás e percebe que o filho tinha caído. E o educador não pode ir à frente, ele não pode olhar para trás e ver que deu errado. Não deu certo. Isso. E, infelizmente, tem esse tipo de hipocrisia da gente imaginar, né? Então, se o aluno boceja durante a aula, fala assim, lá, não está... não prestando atenção. Não está prestando atenção, não tem boa vontade e tal. Você não pensa, né? Você que é o adulto. Não pensa, lá, minha aula não foi boa, eu deixei meu aluno entediado. E se a gente estiver ali por perto, imaginando a necessidade que ele tem no momento, tudo acontece muito melhor. A gente é capaz de corrigir aqueles possíveis erros no momento e evitar, né, justamente esses problemas fatais que né, às vezes a reprovação nem é o problema tão grande, mas essa frustração ou a dificuldade de aprender. Então, a gente precisa colaborar. Quando a gente percebe que... Isso já aconteceu comigo, eu fui muito bem tratada na escola. Eu mesma tenho dislexia, mas não foi por isso, né? Numa ocasião, eu cheguei um pouco triste na escola, tinha uma prova e estava chorando, o professor percebeu. E eu tirava notas muito boas. E naquela prova, eu não fiz todas as questões, tal, não dei conta de raciocinar. E ele me chamou na mesa dele, ele corrigia as provas na hora, me chamou, falou, Lígia, pois você é sempre ótima aluna, né? E foi me dando certo em tudo. Aí me deu 10 na prova, que provavelmente eu tiraria 2, para não dizer 0. Porque ele sabia que não era pessoal, que eu precisava daquela consideração no momento. E isso foi excelente para mim. E a avaliação não precisa ser restrita, assim. Você avalia um aluno e percebe o seu filho também em diversas situações, né, Lígia? Não é uma prova que muitas vezes ela distorce até a intenção do aprendizado, igual, por exemplo, prova com pegadinha, prova que vem com uma cobrança muito maior do que o que foi dado em sala de aula. Qual que é o objetivo? Sim. É avaliar se houve o aprendizado ou é pegar
né? Assim, na pegadinha. Por que colocar uma pegadinha? Isso está avaliando o aprendizado, não está? Então, assim... Gera um estresse. Por outro lado, a cultura exige isso. E se a pessoa precisa participar da cultura, precisa passar pelo Enem, a gente não pode ignorar o fato de que ela precisa aprender a fazer prova. Só que eu não posso ser narcisista, eu não posso ser egoísta de pensar que a minha matéria é melhor, que o meu trabalho é mais importante. E preciso saber o que vai ser útil para o aluno naquele momento e facilitar a aprendizagem daquela matéria, ou daquele conteúdo. E tem muitos recursos para isso, né? Mas se a gente for hipócrita de achar, nossa, mas ele só fica na internet, a gente também precisa ter essa consciência. E se a gente mostra que é uma dificuldade do adulto também, e tem essas regras, muito melhor quando a gente está no jantar e o celular está no silencioso longe, quando a gente aproveita os encontros, aproveita as experiências, quando tem uma conversa mais cordial. Eu nunca tive problema, ninguém deixa o celular ligado numa sessão, né, de psicopedagogia, de coaching. Não tem mesmo, pequenininhos. Se eu peço, né, para ligar para os pais, ou peço para usar uma função do celular, baixar um aplicativo, eles pegam o celular. Mas, fora isso, nunca tive problema com nada. Nem déficit de atenção. Então, às vezes, o adolescente, né, a criança tem mesmo o déficit de atenção. Mas em um encontro, e o encontro comigo é longo. Chega a durar cerca de 2 horas, mas não percebo o déficit de atenção. Porque para cada pessoa tem um ritmo, um tempo, né, de atenção sustentada. Então, a gente alterna as atividades. E aí, de novo, é o estar ao lado, né? Estar ao lado. Para conseguir perceber. Porque se você for à frente mesmo, você não consegue... Se eu tiver um protocolo... Entender o que... Se eu tiver um protocolo, ele vai parecer um transgressor. Falou, você não está de acordo com a minha linha de raciocínio. Então, o que eu percebo em relação aos educadores ou aos pais também, e a gente não pode ignorar que seja realmente difícil para que eles percebam e ganhem essa consciência e aprendam a crescer junto com o filho. Aproveitem esse momento de mudança, principalmente quando é a adolescência, que tem essa triagem dos significantes. O adolescente vai perceber o que é próprio e o que é não próprio, qual vai ser a identidade dele. Tem uma identificação muito grande com as pessoas. Se o pai não aproveitar, o educador aproveitar isso para crescer, também ficar mais jovial, mais tranquilo. Para aprender junto, né? Sim. Porque é a mentalidade do aprendizado contínuo e do mundo líquido, né? Justamente. A gente precisa trabalhar, porque a gente vem, eu acho, de uma geração que tá meio limiar, assim, dessa educação, que as coisas não mudavam com tanta velocidade, para essa e vivendo nesse mundo que as mudanças são rapidíssimas, constantes, a tecnologia exponencialmente vai, né, cada vez mais. Então, a gente precisa trabalhar talvez um enrijecimento mental que a gente tenha por ter passado a infância, adolescente num esquema, e precisando vivenciar hoje em outro esquema e aplicar isso dentro de casa, né? Ou na escola, de participar desse processo. Pois é. Esse é o sonho. Aí fica tudo maravilhoso. E isso pode acontecer num segundo. Basta que a pessoa, né, baixe um pouco as defesas também. E observe o que ela tem à disposição, né? Eu trabalho muito essa mentalidade de empreendedor, como vocês. Um aluno até me deu um novo título, dizer que eu sou professora de unicórnios. Eu já era um unicórnio, né? Agora eu sou professora de unicórnios. Que ótimo! E tem que ter essa criatividade, uma mente de empreendedor que não é estudar, né, muito a fundo o empreendedorismo, mas o raciocínio, né, a configuração mental de enxergar oportunidades em vez de problemas. E fica mais tranquilo. Outra história. Um cliente da minha amiga me contou que um dia ela estava levando a filha
pra escola, e aí colocou lá na cadeirinha e tal, cinto de segurança, e teria balé no dia. Ela disse, mãe, eu quero a minha sapatilha cor-de-rosa. Falou, eu trouxe as pretas. Mas eu quero cor-de-rosa. E começou a ficar muito dramática, chorar, e queria cor-de-rosa, cor-de-rosa, cor-de-rosa. Ela voltou, não encontrou, e a criança também muito, né, chateada, frustrada com aquilo. Aí ela pegou nas mãozinhas da filha e falou, filha, vamos fazer uma oração? Aí falou assim, papai do céu, permita que esse dia seja calmo, tranquilo, seguro. Aí ela falou, então tá, mamãe, eu vou fazer minha própria oração. Papai do céu, que esse dia seja muito agitado e muito divertido. Aí as duas começaram a rir. Imagina se ela quisesse colocar um limite, impor, achar que isso, né... Absurdo, né? Que isso fosse uma transgressão e que a filha não tivesse o direito de querer o que queria, de ter aquele tipo de necessidade, de fazer uma oração. Ela mesma me disse, falou assim, como eu vou interferir na oração de outro ser humano? E acho que esse exemplo simboliza muito bem essa diferença, simplesmente uma diferença de percepções, de perspectivas e de perfil mesmo, não sei, entre as duas, né? Assim, vamos colocar em 8 e 80. Uma queria calmaria, a outra queria agitação. E não tem certo ou errado nisso, né? Simplesmente é uma opinião, é o jeito de pensar. E muitas vezes nós, como educadores, pais, professores, queremos enquadrar mesmo as crianças, os adolescentes na nossa forma de pensar. E aí acaba gerando supostos rebeldes, né? Sem causa, com causa. Justamente. E nesse caso, a mãe teve, né, essa tranquilidade, essa consciência de se deixar levar pelo humor, transformar a situação, que era muito dramática, em algo positivo. E a filha, claro, foi com as sapatilhas pretas e né, teve a chance de dissolver aquela frustração. E né, se a gente consegue ter esse nível de presença, de consciência, aí fica tudo mais simples. Aliás, né, a gente estava falando sobre necessidades humanas, a primeira necessidade é de segurança. Se a gente for ver qualquer né, estudo sobre psicologia, a primeira, né, na base das nossas necessidades é ter abrigo, né, segurança. Mas assim que a gente tem tudo isso, a próxima necessidade é de insegurança, de aventura, de diversão, de diversidade, faz parte da aprendizagem. Experimentar, né? Isso. Então, se a gente não antecipa, não prevê isso, tudo parece rebeldia. Tudo parece rebeldia, porque eu quero a perfeição, tudo limpinho. E a perfeição é a minha verdade. A minha verdade. A minha verdade. Então, quando a criança tem essa necessidade, ou o adolescente, né, o jovem tem essa necessidade de diversão, de diversificar, de agitar um pouco o dia, parece que está indo contra as regras, que não tem consciência, que não tem educação, né? Quem te criou, filho de quem você é, que você é assim. Mas, na verdade, a gente também tem. Só que você tem o cartão de crédito, então, se você quiser um pouquinho de diversão, né? As pessoas vão para o shopping, têm outros hábitos, saem com os amigos, ligam para uma pessoa, conseguem fazer isso de maneira natural. Mas a criança ela é muito objetiva e o cérebro dela ainda está em formação. Essa parte de gerenciamento, né, do estresse, da inteligência, integração de dados, atenção sustentada. Não dá para solicitar que né, um jovem tenha atenção por muito tempo. 50 minutos para cada atividade, né? Então, eu fico 2 horas, mas às vezes as atividades são curtas. Durante esse período, precisa adequar para cada cérebro e para cada idade. E... mais uma vez, né, a gente, por que os adultos pensam que deve ser assim ou que eles querem exigir algo que nem eles conseguem? O pré-frontal, que é a parte do cérebro que gerencia, né, que faz as funções executivas, que é a criatividade, empatia, planejamento, tudo isso que nos torna humanos, vai estar pronta, madura, lá pelos 25, 30 anos, se e somente se houver treinamento. Então, não precisa ter um treinamento formal, mas eu preciso de ter alguém ao meu lado que eu possa modelar um ambiente seguro, tranquilo, onde eu possa errar, testar, experimentar,
precisa ter o sono, né? A gente precisa respeitar a biologia, então precisa dormir o número de horas necessário. Aliás, cada um tem esse período. O sono, alimentação, atividade física são requisitos essenciais para um bom aprendizado, né? Essenciais. Então, o Às vezes a Djalma gente me auxilia banaliza isso. nessa questão, porque se tem vitamina B12 baixa, vitamina D baixa, às vezes magnésio. O magnésio, né, é super importante. Se tem estresse, a gente secreta mais magnésio, fica deficiente. Talvez nenhum mineral pode deixar a criança um pouquinho mais deprimida, irritadiça, tensa, com agito mental. A gente não pode avaliar esses sintomas friamente, enquadrar só no que a gente pensa. Precisa fazer uma avaliação mais profunda, tanto física, né, psicológica, e observar o entorno também, o social, que tipo de ambiente ela tem. O ambiente também é muito influenciador, né? Muito, 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 muito. E... Aqui, agora Diga. me conta. Dê umas dicas práticas, assim, para o dia a dia. No caso de crianças, por exemplo, que estão fazendo pirraça porque não querem fazer. Porque assim, a gente está longe de um mundo ideal em relação à educação. Por exemplo, eu vou trazer esse exemplo porque acho que até na pandemia essa situação pode ter se intensificado por causa das aulas remotas. Porque às vezes é mais difícil de prender a atenção da criança, dela se envolver e tal. Então, eu tenho ouvido muito queixas nesse sentido de não quer fazer tarefa de casa e faz pirraça, não completa. Se eu não tiver ao lado, não desenvolve, não faz. Eu não aguento mais porque eu não consigo fazer mais nada no meu dia. Eu também tenho que trabalhar, eu também tenho que... Sou dona de casa e parará, e alimento. Parará. Então, assim, essas pirraças, essa suposta rebeldia de não vou fazer, não quero fazer, ou faz muito mal feito. O que você teria de dica aí para aliviar um pouco as mães? Vamos voltar à analogia do leite que derrama. Tá. Sua mãe já fez doce de leite? Já. Ela colocava um pires de cabeça para baixo no fundo da panela antes. A minha colocava. E tem gente que coloca uma colher de pau em cima da leiteira para evitar que o leite derrame. Então, a gente não precisa chegar no extremo do desgaste, tanto dos educadores quanto dos jovens. A gente pode trabalhar no antes. Então, sabendo que essa energia é física, a gente pode trabalhar para que eles gastem essa energia e tenham um pouquinho mais de organização durante as tarefas de casa, por exemplo. Outro caso de uma amiga aluna. Os casos são ótimos. Ela me falou, Lígia, se eu soubesse que a minha filha seria tão diferente da mais velha, eu acho que eu não teria tido esse neném, porque é muito agitado, você tem que ver, eu abro a geladeira, aí ela vem, derruba a maionese, enquanto eu fui pegar o pano para limpar a maionese que estava no chão, ela já nadou na maionese, quando eu começo a limpar, ela já está nadando, suja de maionese no sofá, e eu fico maluca. Essa criança de 2 anos. Nossa! Fica maluca mesmo, né? E eu perguntei, você mora em casa ou apartamento? Ela em casa. Aí tinha um cachorro, a criança não podia brincar com o cachorro porque era muito pequeno, cachorro muito grande, tinha quintal, ela ficava, né, louca para pegar no cachorro. Então era muita energia já, talvez um pouco mais de energia do que a filha mais velha. E a nossa conversa foi a seguinte, né? Então, que essa energia mental, que parece mental, na verdade é física. A criança não tem palavras ainda, não tem um repertório verbal para que ela consiga se expressar adequadamente. Então, ela se expressa de maneira física, com movimentos, às vezes um agito mesmo. Então, o nosso recurso também seria físico. Eu falei, tem uma loja de brinquedos aqui na rua de cima, passa lá, compra um bambolê, qualquer tipo de brinquedo. Dito e feito, ela comprou o tal bambolê. Falei, Lígia, cheguei em casa desse bambolê pra ela amou, brincou o dia inteiro, bamboleou a tarde inteira, dormiu como um anjo, acordou tranquila. Eu falei, pois o bambolê não vai funcionar por 3 dias, porque a criança precisa de diversidade. Então, teria que ter outro recurso,
talvez, né, o balé, artes marciais, um recurso simples mesmo em casa, uma brincadeira física, brincar com o cachorro um pouco. E assim, aconteceu. Ela conseguiu resolver essa questão que parecia um déficit de atenção, um agito fora do normal, dando recursos saudáveis, tranquilos, né? Para que a criança usasse a energia que ela tinha, porque era uma necessidade de escoar. Então, a gente pode fazer isso, trabalhar antes, para que não tenha essa explosão de energia ou a rebeldia que a gente tanto fala. Então, a atividade física ajuda a ter mais concentração. Tem estudos mostrando também que atletas que trabalhavam, né, que faziam treinamento antes de ir para as aulas, tinham um desempenho melhor. A memorização, a atenção, né? Então, melhora a cognição. Se a atividade de casa, que eu também não concordo, se tem muito exercício, se é muito longa... Muito maçante, Os pais mesmos, às vezes, precisam auxiliar e está errado. Porque os professores sabem. Os professores sabem que... Esse negócio de pai sentar e fazer... E pretender que o aluno volte redondinho para a escola, sabe? Assim, obediente. Obediente, com o caderno todo perfeito, todos os exercícios feitos né, assim, e perfeitos. Isso gera um estresse tão grande, porque a mãe se sente na obrigação de reaprender tudo aquilo que aprendeu. É ótimo pra gente. Faz o papel de professor, né? E eu penso, não sei se você concorda ou não, fica à vontade, eu quero te ouvir mesmo. Porque eu vejo muito isso, muitas queixas nesse sentido, que eu não estou aguentando porque eu tenho que ensinar o dever todo, e às vezes a criança já tem, criança de 11, 12, 13 anos de idade, eu tenho que ensinar tudo, se eu não estiver do lado não faz, eu tenho que corrigir tudo, porque errou, deixou de fazer alguma questão e precisa voltar para a escola com tudo feito, bonitinho. Então, assim... Eu penso que quando a mãe abraça essa causa de ser professora também, sim. Ela acaba tirando a oportunidade até da escola identificar se aquele aluno tem alguma dificuldade em alguma matéria ou não. Se o meu filho volta com todos os cadernos, todas as disciplinas, todos os exercícios impecáveis, como que a escola vai identificar que ele tem uma dificuldade em alguma coisa ou não? Outra coisa, outro ponto também, a responsabilidade que a gente toma para a gente, eu não estou falando isso para fugir de responsabilidade, mas essa responsabilidade de exercer um papel que eu não tenho competência, eu, Adriana, eu não sou pedagoga, eu não tenho competência para ensinar determinadas matérias para os meus filhos. Aliás, porque eu acho que hoje eles estão recebendo muito mais conteúdo em sala de aula do que eu recebi na mesma faixa etária no meu tempo. Então, assim, ou eu me debruço para estudar e entender tudo o que eles estão aprendendo e ensino. E mesmo assim, eu não vou ter a mesma didática, eu não vou ter a mesma metodologia. Teve uma vez que eu tentei ensinar divisão de dezenas para o César, o mais velho. E ensinei como eu aprendi. Quando eu percebi, eu estava fazendo uma bagunça. Ele mesmo virou e falou: mamãe, para. Deixa que eu não estou entendendo nada. Eu estava com uma dúvida, agora eu estou com dúvida em tudo. Falei: César, vou fazer uma coisa, meu filho. Eu aprendi desse jeito, não estou vendo que estou te confundindo. E a sua professora que sabe te explicar direitinho. Então, você anota essa dúvida e amanhã você pergunte para ela. Perfeito. Então, assim, eu acho que isso é o natural até para treinar a resiliência da criança, para treinar a habilidade de lidar com frustração, porque ele vai ouvir um não meu. Ele sai da zona de conforto e da dependência, às vezes, de ficar com a mãe e com o pai, como uma bengala ali de ter que ajudar. A responsabilidade que eu estava falando, acabou que eu não concluí, se eu ensino errado, a culpa é minha, né? De mãe, de pai, mas foi você que ensinou. Mais uma culpa. Então, assim...
o papel da família é um, o papel da escola é outro. Misturar isso, além de gerar essa culpa, que eu vejo muita mãe arrasada. Nossa, mas eu não tô... Mas é uma mistura de papéis, de competências, de funções, que a gente não dá conta de ser tudo. Mas 100% o tempo todo. Tem dois lados. Se teve muito dever e se a pessoa escolheu estar naquele ambiente, escolheu a escola, tem escola que demanda mais. Então, se você aceitou participar daquela instituição, eu estudei no colégio militar. Era rigoroso, tinha muita matéria, os professores exigentes e tudo. Que ótimo, eu quis estar lá, né? Então, eu preciso assumir a responsabilidade. Então, os pais, eles podem dizer isso, ajudar a pesquisar, oferecer recursos para que o aluno seja autonomia. Tenha autonomia, né? Isso é a base da aprendizagem. O ser humano precisa de autonomia, precisa de entender. Por outro lado, ele também não pode ir sozinho. E a mediação é isso, a gente oferece o recurso, às vezes acompanha o raciocínio, observa até onde vai, né? Se o jovem está estudando história, talvez a viagem da família possa ter a ver com esse tipo de aprendizado. Se a gente usa material dourado para ensinar matemática, oferece um recurso diferente do que a escola oferece. A responsabilidade pode ser essa. Agora, se tem um volume muito grande, se tem algum tipo de exagero, não tem problema nenhum negociar isso. E quando o aluno fala comigo, reclamação, desculpa, a reclamação a gente não aceita, né? Não tem conversa comigo sobre reclamação. Então, falando, Lígia, isso é muito chato, tal. Minha professora sempre me manda muito dever. Eu falei, como você gostaria que fosse? Queria que ela me enviasse menos. Ou queria que o dever tivesse a ver com os meus interesses. Eu pergunto, você já conversou isso com a sua professora? Porque aí a gente vai conversar sobre iniciativa, que é mais uma função executiva. Tudo cai na função executiva. Então, se ele reclama, volta a pergunta, volta a demanda, e ele mesmo vai criar os recursos para que ele se defenda ou ele argumente, mude a própria realidade. Porque a partir daí, dessa confiança, então gera autoestima, eles voltam. Eu conversei. Pois é, resolvi. volta feliz, ou às vezes falam, porque... Lígia, você acha... Eu estou pensando que talvez não seja necessário conversar sobre adultos, né? Talvez não seja necessário, acho que a gente já resolveu isso aqui, né? Eu falei, ok. E isso é muito legal, porque essa questão da proatividade, né? A gente precisa ser muito proativos. E é uma forma de desenvolver essa habilidade nas crianças também. Quando você fala, conversa com sua professora, pergunta para ela, se entende com ela, negocia com ela. Então, é diferente da mãe ligar para a professora, da mãe... E isso acontece muito, assim, às vezes pela pressa mesmo, e não tem julgamento nenhum, não tem mesmo. Não estamos do lado de vocês. Por tudo que a mãe, por exemplo, o pai também precisam fazer, né? É o trabalho, é ser dona de casa, é ser mãe. Então, assim, é 1 milhão, é aquela mãe equilibrista mesmo, né? Então... muitas vezes é mais prático. Vai acabar agora? Muitas vezes. Tá joia, gente. Então, se concluir aqui, nós estamos no YouTube. Depois a gente manda. Depois o vídeo estará no YouTube. Disponível. Vou continuar a conversa aqui com a Adriana, mas vocês vão ver as cenas dos próximos capítulos. Então, assim, por Obrigada essa pela pressa, presença, tá? Tchau, tchau. Por essa pressa, é mais prático pegar e fazer, pegar e resolver, do que e mais uma vez, essa é uma questão do jovem ou do educador? E não desvincula, assim, não desenvolve essa autonomia, não ensina a fazer, né? Aí parece, mais uma vez, a pessoa que está voando à frente, porque ela, mais uma vez, coloca a culpa ou na escola ou no aprendente. E a gente precisa olhar isso com carinho. Se tem algum exagero, a gente precisa negociar, precisa mudar a realidade. Nossa, tem tanto assunto ainda, Lígia. Precisava ficar o dia inteiro com você. Porque é muita coisa e é muito bom conversar sobre isso, né? Sim. São demandas muito reais, assim, são dores mesmo que as pessoas sentem. Não precisa ser assim.
Não precisa ser assim. Na verdade, é simples. Essa parte de elevar o nível de consciência é muito rápido. Ocorre, às vezes, em uma sessão. E a gente vai ensinar recursos, né, psicopedagógicos, ensinar como é o processo de memorização, como é o processo de ter atenção, quais são os tipos de atenção. E os alunos ficam fascinados. Eles passam a gostar de usar o próprio cérebro, porque eles entendem a máquina. E isso a gente não aprende na escola. Né? Deveria ser a primeira aula. Deveria ser a primeira planejamento, aula. Né? Sim. Estruturar uma rotina, E às vezes muito estresse que geram também de, por exemplo, queixas de mães que... mas tudo ele me pede ele me pergunta, ele não faz nada, ele não tem autonomia nenhuma. Mas você já passou algum cronograma para ele? Você já fez algum planejamento para ele, né? Você continua respondendo. Você continua encurtando tanto esse caminho a ponto dele não precisar ser autônomo em nada, né? Então, assim, quando o estudo começou de Covid, de aula remota, estava tudo muito confuso. Então, lá em casa, as crianças não conseguiam sozinhos se organizarem. Mas foi a conta... E claro que de uma forma variada em relação à idade de cada um. Mas... Obrigada, tá, Adriana? Isso acabando aqui. Obrigada, gente. 11 segundos aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Conversa excelente. O primeiro de vários. Mas, então, assim, eu fiz uma planilha, montei, peguei o cronograma da semana. De verdade, toda semana. Porque são mesmo várias plataformas diferentes. Então, é muito para o Tiago, por exemplo, pegar e fazer um bem bolado de estudo. Então, eu faço esse bem bolado, que eu acho que ultrapassa a capacidade dele mesmo, passo a planilha com todos os horários de live, as tarefas da semana, parará, entrego na mão dele. Na sexta, durante a semana, eu dou uma olhada assim, mas sem corrigir, exatamente porque eu quero que ele mostre para a escola quais são as dificuldades que ele tem. E no final da semana ele vai ticando cada itemzinho e cumpre. Então, a gente ajuda a organizar, né, mentalmente. Você ganha muitas estrelas, Adriana. Diminui o estresse, assim. É brincadeira. Porque às vezes essa educação com estrelas deixa a criança obsessiva, né? Mas é brincadeira. Mas vindo o elogio de você, eu fico toda cheia. Você fez... né, o que é correto. A mediação é isso, cuidar da estrutura, cuidar do ambiente, saber o que pode facilitar e deixar que o aluno tenha autonomia até onde ele pode. Então, o autodidatismo não funciona, deixar a criança, qualquer pessoa, em qualquer idade, aprender sozinho. Tem estudos já mostrando que quem aprende com outro ser humano ao lado aprende muito melhor, mas não precisa ser uma intervenção constante. É uma intervenção pontual, onde é necessário. Então, se tem um quadro com estrutura, com horários, isso regula. Você deixou, né, tem um recurso visual e para a criança isso facilita muito. O César tem que idade? Ele tem... O César está com 11 e o Tiago está com 10. Pois é. Então, facilita muito. Eles ainda são muito visuais. Todos nós somos, mas... né, sem dúvida. E trabalhou na antecipação. Então, você evita um problema que vai acontecer adiante. Se o ambiente está organizado, né, muita gente reclama, fala, nossa, mas não tem onde colocar as coisas, deixa o sapato pela casa, deixa a roupa onde ir, né? Onde sentou, deixa a mochila e tal. E... quando o ambiente está organizado, é muito difícil que o jovem faça isso. É claro que é muito difícil deixar o ambiente sempre organizado. Ainda mais agora, nesse período de confinamento. A gente precisa observar como as coisas estão acontecendo. Mas a gente ainda consegue trabalhar na antecipação. Não ser tão exigente, às vezes, também. Né? Então, tenho exigência. Eu sou muito exigente, mas o que eu quero é que o próprio aluno queira fazer bem. Que ele queira entregar o melhor. Não é, assim, criticando o que ele fez. Não, isso aqui você melhora, faz isso aqui diferente. Não, é excelência para ele, para aquela tarefa, para aquela atividade. E em todas as idades eles compreendem isso muito bem. Muito bem.
E depende. ficam encantados de saber, nossa, meu cérebro funciona assim, é assim que é a memória. É muito legal, né? Eu uso um mapa, né? Um mapa mental com eles sobre os tipos de memória, como acontece, como a gente faz para transferir uma memória recente para uma memória de longo prazo, quais são os recursos que eles podem utilizar. Tem os testes que a gente faz com muita frequência, né? Às vezes as pessoas querem justamente que eu faça a avaliação, mas vou contar um segredo. Eu faço a avaliação de uma maneira diferente, porque a gente pega a avaliação e aplica. E, com frequência, eles vão mal na avaliação mesmo, com alunos muito inteligentes. Então, eu faço cronômetro, né? Faço o que for necessário naquela atividade. Depois eu pego a mesma atividade e oriento, né? Eu ensino como o cérebro funciona e como ele pode fazer aquela atividade usando essa função do cérebro. Vamos supor que seja uma atividade de memorização semântica, por exemplo, que tenha 15 palavras, que é um que eu faço com frequência. Então, se ele memorizou 5, né, se ele conseguiu se lembrar de 5 palavras, eu ensino como se memoriza e ele fecha o teste. A autoestima vai lá em cima. Ele percebe que ele tem acesso aos próprios recursos e que o teste não manda nele. Ele fala, agora eu quero ver você, Lígia. Vai pegar meu cronômetro. Se a gente não tiver nessa disposição para baixar a guarda também, achar que a gente está acima do jovem, acima do aluno, aí também é estranho. Então, eu passo pelos testes com eles. Mas isso é sensacional, porque a gente tem um potencial muito bom para aprender com o erro. Só é necessário. Depende da forma que esse erro é apontado. Se esse erro é apontado de uma forma construtiva, positiva, como uma construção de aprendizado, é maravilhoso, né? Agora, quando o erro é apontado de uma forma debochada, desrespeitosa, pejorativa, aí fica o trauma, né? Aí fica o bloqueio, fica a sensação, às vezes o rótulo, uma crença de incapacidade, de baixa inteligência que talvez acompanhe essa pessoa para o resto da vida, né? E a gente faz os relatórios, a gente escreve o resultado. Então, imagina se ele pega daqui a pouco esse relatório e percebe lá que não foi bem, ou que às vezes a gente recebe relatórios de déficit de inteligência. Mas como assim, né? Déficit de inteligência. Aliás, o teste de inteligência, né, foi criado por Binet no início do século passado, justamente para avaliar em que estado, qual era a necessidade do jovem, da criança, na verdade, para que em um ano ela tivesse uma recuperação. Para que em um ano os mediadores, os professores se virassem para que o cérebro da criança fosse ativado. Isso. Então, não tem essa finalidade né, que a gente enxerga hoje. Não faz sentido pontuar a avaliação em uma fase da vida e usar essa mesma pontuação no futuro. Nossa. É triste. Justamente. Rotular. Rótulo é uma coisa muito complicada. Quem somos, né? nós? E, aliás, tem essa demanda. Eles querem saber se eu sou espiã. Tem contrato de privacidade, então eu não falo mesmo. E se tem alguma coisa que eu sinto que precisa ser dita aos pais, eu peço autorização. Ou quando eu vou à escola, eu peço autorização do jovem, pergunto se tem problema que eu vá no horário em que ele estiver lá. Não tem problema. Minha coach! Eu fico super orgulhosa, porque status para eles é uma maneira nova de aprender. E é o respeito também, né? Assim, esse ponto de você perguntar, de você esperar um ok deles, eles... Né? E é lógico, é um respeito mesmo, todo mundo gosta de ser respeitado. Todo mundo. Nossa Senhora! Então, aí, a gente não tem rebeldia desse jeito, né? Se a gente for lembrar da história do patinho feio, então tem aquele ovo enorme no meio dos ovos da pata, a sociedade julgando a pata, que vai chocar aquele ovo gigantesco, estranho, nasce aquele ser estranho. Então, é difícil para os pais mesmo
verem os filhos terem um comportamento que talvez não seja aceito socialmente, ou se não entregam dever, ou se gritam, se batem a porta, ou se querem ter uma identidade diferente da identidade da família, se testam esses limites. É difícil para a família, mas, por outro lado, a gente tem que compreender que é muito difícil também a gente assumir uma identidade que não é nossa. É impossível. Então, se a alma exige... Você não se encontra na sua vida nunca, né? Você vai ser sempre entristecido, sempre frustrado. E às vezes esse é o caso do educador. Às vezes ele é o patinho feio que ainda não encontrou a sua própria turma, que não encontrou os cisnes. Então, ele continua se achando o pato feio. Ele ainda não tem né, a sua tribo. E quando a gente está amargurado, quando a gente não respeita a própria essência, os filtros, né, são esses da frustração, da culpa. É muito fácil a gente enxergar o mundo com pessimismo. Aí, se a gente tiver uma dica para dar aos educadores, realmente, antes de tudo, seria trabalhar a própria identidade, trabalhar as próprias questões e ter amor, né? Ter respeito. Em francês, eles têm uma palavra que eu acho que cabe muito bem aqui, que é a benevolência. Olhar, né? E respeitar e às vezes rir. Que está com, às vezes a gente ri, eu rio junto. Né? Verdade. É isso aí. Lígia, eu quero te agradecer muitíssimo, muitíssimo. Eu já fui, à medida que você foi falando, eu já fui enumerando, assim, na minha cabeça, quantos tópicos ainda eu quero que a gente volte a conversar. A gente pode voltar em todos. Ótimo. Então, a gente vai combinar, porque é um bate-papo riquíssimo. Acho que são informações valiosíssimas que a gente acaba proporcionando mesmo as pessoas que muitas vezes não têm acesso, né? Porque não são faladas, não são ditos, não tem tempo para parar, pensar, ou não tem um profissional porque não pode, porque, enfim. Mas são informações importantíssimas que eu acho que quanto mais divulgadas forem, né? Aquele trabalho do beija-florzinho que quer apagar o incêndio da floresta, né? Tem muitas pessoas surgindo assim com essa forma de pensar, né? Diferenciada, mas é o beija-flor que não desiste, vai com a aguinha no biquinho para apagar o incêndio da floresta, e aí um bicho pergunta: nossa, mas você acha que você vai conseguir? Não interessa, eu estou fazendo a minha parte. E é isso aí. Então, quero te agradecer muitíssimo. Foi muito bom, muito válido. E primeiro de muitos, tá? Obrigada pelo convite mais uma vez, Adriana. O Instituto é fantástico, o trabalho de vocês. Eu amo muito, todos nós. Amamos e respeitamos muito. Obrigada. Nós a vocês também. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, muito bom.